fala nossa época, um fenômeno que a gente tá vivendo, e é muito engraçado, pelo pouco que eu li de filosofia, a gente vê algumas pessoas chegando ali numas tangentes, que é esse momento que a gente tá vivendo de inteligência artificial, né? A gente tem visto nos últimos tempos... É mesmo? Recentemente, Porque a gente tá... Pô, se falar agora do Chat GPT, é um absurdo. É um programa que ele tá escrevendo textos. Sim. Você virar pra ele e falar assim, Chat GPT, escreva pra mim um texto sobre queda de cabelo. Ele escreve um texto. Coerente. Na filosofia o pessoal fala, escreve uma conversa entre Hegel e Platão. E o bagulho escreve. É lógico, não é o livro que seria dessa conversa, mas é incrível. É coerente. Você lê e fala, pô, isso aqui com um editorzinho... Fica bom. Fica bom. É bizarro. Como é que a gente vai encontrar propósito, que é outra coisa da filosofia, num mundo onde a gente começa a ver as máquinas tomando lugares nossos? Sim. Bom, a gente já passou por isso, né? A gente passou as revoluções industriais trouxeram essa questão social, né? E até então a gente tem lidado com esse problema, né? A questão, talvez, né, nessa resposta, eu tenho duas maneiras de abordar essa questão que me vem agora, né? Uma delas o Rafael já trouxe, né? Uma aposta bergsoniana na indeterminação que a gente tem. Nós, enquanto... né, o que é vivo é necessariamente indeterminado. Para o Bergson. Pro Bergson, né? Porque aí é uma grande discussão na filosofia entre determinismo e liberdade. Mas o que é vivo, né? A vida ela vai se diferenciando conforme ela vai avançando. De repente tem um ornitorrinco, uma baleia, uma planta, um fungo, né? E assim a vida é. Então, por melhor que seja a solução hoje para alguma questão, a vida, né? Cai um meteoro e de repente a vida já teve que mudar de estratégia, né? Então a vida é indeterminada. E, assim, existirão... essa ideia tecnocrática de que a gente vai resolvendo as coisas e, de repente, não vai ter mais nada o que fazer, ela é muito limitada a uma certa fé na ciência. Eu acho uma fé na tecnologia que, sabe... eu acho a discussão até em relação à arte, por exemplo, né? É improvável que a gente consiga chegar, por meio da tecnologia, por meio da inteligência artificial... no sentido que a arte, enquanto comunicação humana, produz, né? Eu não estou dizendo que visualmente a gente não consiga produzir coisas parecidas. Eu estou dizendo que o objeto artístico, a partir do momento em que ele entra em conexão com algo que a gente chama de vida humana, é outra coisa. Mas é uma discussão complexa. Então, eu queria fazer um contraponto que é interessante de se pensar, que é... E aí vem por meio de uma filósofa chamada Donna Haraway, que é a ideia de pensar o que é o mundo, mas não centrado na figura do humano. Então, tentar passar do que ela chama de antropoceno, né? Uma questão que surgiu muito, principalmente na antropologia, mas também chega na filosofia. Que é, essas coisas que a gente usa, computador, microfone... o que a gente quiser, tem um pequeno dildo ali que eu olho direto. Essas próteses, por isso que eu lembrei do dildo, essas próteses, elas não são exatamente não humanas se a gente não pensar que o humano, né, que o humano é só esse contorno, né, de ser que nós temos, né? Se a gente pensa o mundo como um complexo, né? Um entrelaçamento, então a gente tem usando próteses o tempo inteiro. O óculos, por exemplo, não é humano, certo? Mas ele se torna humano por um uso protético que a gente faz dele. Ou seja, a nossa relação com a tecnologia, ela, para ser mais saudável, eu acho que ela vai precisar passar por essa mudança de paradigma, né? Na relação como a gente trata esse acoplamento, né? Ao que a gente vai acoplar os nossos corpos, os nossos trabalhos, as nossas vidas. Talvez essa seja seja a pergunta mais interessante a se fazer, né? Porque onde eu acho que está uma crise que a gente começa a ver é, por exemplo, sou jornalista. A partir do momento que você criou o Chat GPT, que você escreve um texto, o que eu sou? O que eu vou fazer dentro dessa sociedade? Qual que fica a minha missão? Pô, eu perdi meu emprego, meu trabalho. E a gente vive, de novo, a gente viveu durante muito tempo com você sendo sua profissão. Pô, na Idade Média você era o sapateiro. Cara, você morria sapateiro, seu filho era sapateiro, o filho do seu filho era já sapateiro, e isso virava o seu sobrenome, Schumacher.
Sim. sabe? Era muito isso. E o que acontece a partir do momento que eu não tenho esse sobrenome? Por causa do computador, da inteligência artificial. O que a gente vai fazer? Chegou aí na gente, né? Porque as máquinas estão fazendo isso com a nossa sociedade há muito tempo. Uhum. Quando um cara fazia uma máquina a vapor enorme e demitia 200 pessoas, na verdade, sei lá, quando já existia máquina a vapor, os caras que faziam tecido já não fazem mais tecido do mesmo jeito, trabalham para esse dono da máquina de tecidos. Aí tem uma máquina melhor que 2 pessoas conseguem fazer o tecido e 200 são demitidas. Eles estavam tendo exatamente essa reflexão. Mas agora, quem sou eu? O que eu vou fazer? Né? E aí eles vão ter que procurar outro emprego, eles vão ter que correr atrás. Eu acho que o problema, a maneira como você aborda, pra mim, eu tenho um pouco de medo de inteligência artificial, porque eu vi Exterminador do Futuro e eu não gosto muito da ideia. Irmão, mas... eu li Aldous Huxley, então, sabe? eu fico Você vê meio... o robô, Blade Runner, tô até com Distopias. a camiseta do Blade Runner, Eu fico meio com o pé atrás, mas esse problema que você trouxe, ele não é de inteligência artificial, ele é social. Porque agora a inteligência artificial chegou em nós. Antes era uma coisa de fazer tênis, né? O sapateiro fazia tênis. Agora tem uma empresa, uma máquina enorme no Vietnã que emprega 5 vietnamitas, paga $1 para eles e eles fazem 800 tênis, manda aqui pro Brasil. Isso é ruim porque os caras perdem o emprego ou isso é ruim porque a mesma quantidade de tênis está sendo produzida e tem gente que está passando fome? Porque não tem mais emprego. As máquinas deveriam facilitar a nossa vida. Né? Mas ao mesmo tempo não estão facilitando tanto. A gente não Não tem tão mais liberdade facilitando. por ter mais máquina, né? A gente não tem mais liberdade por não ter máquina. E quando chega em nós, aí Inclusive, começa uma essa era uma discussão. aposta marxista que não vingou. Muita gente fala, Marx estava errado, porque o Marx tinha essa aposta. Marx tinha uma certa crença de que a evolução da Revolução Industrial ia possibilitar a libertação. Mas isso dependia de uma... O pessoal que fala que, que ele estava errado esquece de uma pequena questão que ele falava, que é tomar essas máquinas para propósitos comunitários, né? Eu chamo de comunismo, e aí, basicamente. É uma inteligência artificial, quando vier, vai ser muito boa se for usado para questões sociais. Se você odeia o seu trabalho e não quer mais escrever texto, você escreve texto para um pet shop, e você odeia cachorro, você é alérgico a cachorro, você vai ficar muito feliz quando vier uma inteligência artificial que vai escrever textos com qualidade sobre cachorrinhos e etc. E você vai poder fazer outra coisa. Você vai poder ver o seu recital e lutar o seu jiu-jitsu e vai ser mega da hora. Então, o uso que a gente faz de uma inteligência, de uma tecnologia, depende, né? Isso que eu acho que vai depender muito. Agora, eu não quero ser escravizado pelas máquinas. Esse é o ponto onde eu começo a ficar paranoico, né? E aí, vai chegar. Não, eu vou morrer antes, espero, pelo amor de Deus. Eu queria só complementar, para não ficar solto, o que eu falei da Dona Haraway, que é a maneira como a gente se acopla às coisas, as próteses que a gente usa, modificam aquilo que a gente é. Então, assim como o humano não tem uma forma definida, né? Nada tem. Então, conforme a gente vai juntando, essa forma vai se deformando, vai se modificando e a gente vai ter que encontrar a solução, né? Quem tinha uma ideia muito bacana disso, e é jamais pra ficção, desculpa até te interromper, é o Asimov. Sim. Que ele... Não sei se vocês já leram Asimov, que ele começa a falar, né, que a sociedade criou os robôs. E, pensa que o cara escreveu isso, não existia robô, não existia computador quando ele escreveu isso direito. De quando que ele é? Eu acho que ele é entre 40, 50 e 60, assim. Ele não é muito além disso. Então, um cara que escreveu sobre inteligência artificial antes de existir inteligência artificial. Então, já é uma loucura. E aí, ele começa a falar que a sociedade ia começar a se moldar para a gente ter profissões voltadas aos robôs. Então, você começa a ter o psicólogo de robô. Você começa a ter o médico de robô. O técnico de informática, não é isso? Tanto que um dos livros dele é um psicólogo de robô tendo um diálogo com o robô sobre se o robô existe ou não. Sobre o que é a existência, o que é a vida do robô, o que é o propósito dele. Então ele brinca, até te interrompendo, mas ele brinca muito com isso, né? Porque já a gente fala muito sobre programação. Programação. Já a programação vai ser o novo inglês. Sim. Porque como é que a gente vai viver num mundo extremamente ligado com inteligência artificial, com máquina, com tudo, se a gente não fala a linguagem das coisas que estão regendo a sociedade que a gente vive?
Esses acoplamentos vão modificar toda a maneira como a gente vive mesmo. A questão é, a gente faz o quê? Né? Para que sentido isso está direcionado? Uhum. A gente vai... Isso, aqui é que eu acho que entra... Né? Porque é claro que a gente tem um certo medo. E a gente tem, né? Principalmente quem é... Que nem jornalista, foi o exemplo que você deu. Claro, se o cara consegue colocar um fato, uma data, e o bagulho produz um texto que pode ir para a primeira capa do jornal, o jornalista vai estar com medo de perder o emprego. Eu entendo isso. Mas falar mal da ferramenta é algo que parece meio estranho. Reclamar da luz elétrica e torcer pra lamparina voltar. Né? Exatamente. Então, falar mal desse novo acoplamento possível é estranho. Então, o nosso ponto precisa ser como é que a gente faz esse acoplamento ser socialmente interessante, ser socialmente, né, produzir de fato algo que permita, que nem o que o Rafa falou, permita que esse jornalista faça, então, alguma outra coisa mais interessante. Que ele saia de fazer a notícia pronta para ilustrada, para o caderno que é o que ele gosta, sabe? Sei lá. Claro que é difícil, claro que tem desafios, mas a maneira é para onde a gente está dirigindo isso. Eu sinto que a gente vive um descarrilamento de trem. Assim, tem um trilho, a gente sabe que tem um trilho tá quebrado ali na frente, a gente tá olhando o trem e a gente tá tipo, vai quebrar ali, hein? Porque o maior exemplo claro disso para mim, Uber e iFood. São duas ferramentas que transformaram o jeito como a gente se locomove, como a gente vive, principalmente em questões de pandemia, tudo mais. Já é um fato que em algum momento a gente vai ter carro dirigido automaticamente. Isso é um fato, vai existir. Já estão criando um momento que você vai entrar num carro, o carro vai sozinho para um lugar, você não vai precisar de motorista. E já a gente vai poder ter tecnologia de drone, de entrega, já existe em alguns países. Já é um outro fato. Isso não é mais uma questão de vai acontecer, é quando vai acontecer. É o trilho quebrado ali na frente. Ao mesmo tempo, a gente tem uma porrada de pessoas trabalhando no Uber, uma porrada de pessoas trabalhando no iFood. E assim, o que vai acontecer com esse trem quando ele chegar naquele trilho ali? Que é o que a gente não pensa. E o trem vai descarregar. Tem um método de argumentação que é por graduação. Que é se a gente eleva o argumento a níveis mais altos, né? Então, o que acontece quando a gente chega no limite disso? E aí, você estava falando, eu pensei um exemplo muito, muito simples. Eu poderia lavar minha roupa na mão. E aí eu ia ficar 1 hora lavando minha roupa. Ou eu posso pôr minha roupa para lavar e ir dormir, e ir transar, ler um livro, fazer qualquer coisa. Se a gente leva isso ao nível máximo, não é ótimo? Não é ótimo. Então quer dizer que os robôs e as tecnologias e tudo vai fazer a comida, cozinhar a comida, entregar a comida e eu vou poder ficar lendo, jogando futebol, lutando jiu-jitsu, dançando, conversando, transando, dormindo. É isso? Porra, então, bora, sabe? Bora, vamos nessa direção. O problema é essa galera que fica desempregada. E por isso que eu tô falando. Eu acho que é uma questão... Que esse a gente tá método falando de uma argumentação, ele pega só... Ele é como se ele pegasse um só fator, né? Ele isola o fator, tira o social, tira o cultural, pega o social e fala vai do ponto 0 ao 10 e fala, bom, né? Então vamos. É muito furado. Eu acho bom nesse sentido, desse ponto clareza, específico. E aí a gente consegue se concentrar em outras coisas. A gente consegue tirar do jogo uma contra-argumentação que seria, mas isso é ruim por natureza, porque, né, com esse método a gente consegue fazer isso. Mas quando a gente coloca os outros elementos, ele é insustentável. Por exemplo, o elemento social trabalhista, o elemento climático, produção de energia, né? Mais automatização, mais energia. Que de energia vai ser essa? Né? Tudo bem, a gente tem uma bateria imensa que, graças a ela, a gente está vivo, né? Uma chamada Sol. É a maior bateria que a gente já viu na vida. Né? Então, vai depender da gente aprender a usar melhor essa bateria. Legal, mas como é que a gente vai usar? A gente não tem usado bem. A gente tem usado aquilo que ficou acumulado 2.000 anos atrás, né? 2.000 anos, milhares de anos atrás debaixo da Terra. Ou seja, não é inteligente, né? E a gente está aprendendo isso. Será que a gente vai aprender a tempo? Então, você percebe? Você começa a colocar outras questões. Virar uma crise, né? Eu tô falando que o trem vai descarrilhar. Vai descarrilhar. O trem vai descarrilhar.
Sabe? E é muito louco. Não é mais vai, é quando. É quando? Aham. É doido. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre filosofia com o pessoal do Razão Inadequada. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado pra vocês. Um outro corte que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!